No dia 22 de fevereiro de 2026, uma notícia simplesmente parou o México. O país acordou literalmente em chamas. E não era um incêndio qualquer, era o estopim de uma nova guerra. Tudo porque o homem mais procurado das Américas, aquele fantasma que mandava e desmandava las sombras, finalmente tinha caído. A resposta à queda dele foi assim, imediata e brutal. Essa frase que tá na tela se tornou a mais pura realidade. O México virou um cenário de guerra. Cidades inteiras paralisadas, aeroportos em pânico, estradas bloqueadas com barricadas de fogo. Foi uma demonstração de força absurda, coordenada, que mostrou para todo mundo o poder que um único homem controlava. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Vamos mergulhar nessa crise que atravessou fronteiras, entender o império que esse homem construiu e, claro, a operação que, depois de tanto tempo, finalmente conseguiu alcançá-lo. Pra gente entender essa queda, a gente precisa olhar pra fora do México. A história, na verdade, começa do outro lado da fronteira, com uma crise de saúde pública que, num piscar de olhos, virou uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O fentanil, gente, mudou completamente as regras do jogo. Pensa só, por ser sintético, é muito barato de produzir e dá um lucro absurdo. Ele simplesmente inundou as ruas americanas com uma potência, olha isso, 50 vezes maior que a da heroína. E para Washington, só havia um grande culpado por trás disso tudo. O cartel liderado por Nemésio Oseguera Cervantes, o famoso El Mencho. E é aqui que a gente vê o tamanho do choque de estratégias. De um lado, a pressão americana a todo vapor, com o governo Trump chegando a classificar o CJNG como organização terrorista, tratando o fentanil como um ataque direto. Do outro, a política mexicana de abraços não balas, que tentava evitar o confronto, justamente para não causar a fragmentação e a violência que sempre acontecem quando o chefão cai. Só que essa abordagem, para Washington, era simplesmente inaceitável. Mas afinal, quem era esse alvo? Para entender a dimensão da ameaça, a gente precisa olhar de perto pro império que ele comandava, porque o El Mencho não era um traficante qualquer. A história do El Mencho é, no mínimo, improvável. Ele veio de uma família de colhedores de abacate, virou policial e aprendeu por dentro como o Estado funcionava. E esse conhecimento tático, foi fundamental quando ele fundou o CJNG lá em 2010, rompendo com os cartéis antigos. Dá uma olhada nesse número, 15 milhões de dólares. Essa era a recompensa que o Departamento de Estado americano oferecia pela captura dele. Isso coloca ele no mesmo nível dos terroristas mais procurados do mundo, o que já mostra o tamanho da ameaça que ele representava para a segurança dos Estados Unidos. E o arsenal do cartel dele diz tudo. Não era uma ganguezinha, era uma verdadeira força paramilitar. Uma galera equipada para bater de frente com o Estado, usando táticas de guerra mesmo, com drones, minas terrestres, uma loucura. A audácia dos caras ficou escancarada em 2015. Num ato de guerra aberta, eles simplesmente derrubaram um helicóptero militar com um lança-foguetes. O recado era bem claro: a gente não tem medo de confronto direto com o Estado. Bom, e tudo isso nos leva ao evento principal, a operação que, finalmente, conseguiu encurralar o fantasma de Jalisco. Foram meses de um trabalho de inteligência super complexo. Combinaram a tecnologia de vigilância americana com agentes mexicanos em campo. Até que, finalmente, as forças especiais fecharam o cerco no esconderijo dele lá nas montanhas de Jalisco. O fantasma estava encurralado. O objetivo, oficialmente, era capturar, mas a resistência foi pesada. O tiroteio foi tão intenso que a operação acabou se tornando um encontro fatal. O homem que passou uma década fugindo morreu sob custódia do mesmo exército que ele tanto desafiou. Se a operação foi, digamos, cirúrgica, a resposta do cartel foi o completo oposto, explosiva, caótica, exatamente o que o governo mexicano mais temia. Em questão de horas, Jalisco e os estados vizinhos declararam código vermelho. O que isso quer dizer na prática? Que os serviços públicos pararam, a Guarda Nacional foi pra rua e o aviso era para todo mundo ficar em casa. A vida normal foi paralisada pelo medo. E isso não foi só vingança, não. Foi uma demonstração de poder muito bem calculada com 3 alvos: o governo, os cartéis rivais e os próprios membros da organização. A mensagem era bem direta. Mesmo sem o líder, o império continua de pé e tá pronto para a guerra. Ok, mas eliminar o líder levanta uma pergunta bem perigosa. O que acontece com o império dele agora? Essa frase resume perfeitamente o paradoxo da estratégia dos chefões, um dilema que as autoridades mexicanas enfrentam há anos. Ou seja,
Uma vitória tática, como a morte do El Mencho, pode acabar virando um desastre estratégico. O resultado mais provável disso, uma espiral de violência. A estrutura do cartel continua lá, sabe? Mas sem um comando central, a lealdade some e a ambição toma conta. Grupos internos e cartéis rivais saem na briga pelo controle e a consequência direta disso é mais violência nas ruas, afetando, claro, principalmente a população. E o ano de 2026 coloca toda essa instabilidade numa vitrine global. O México não está só em guerra consigo mesmo. Ele está prestes a receber o mundo todo. No fim das contas, a queda do El Mencho não foi o fim da guerra, longe disso. Na verdade, foi só o começo de um capítulo completamente novo e muito mais imprevisível. E com o mundo inteiro prestes a desembarcar no México para o maior evento esportivo do planeta, a pergunta que fica no ar é: o Estado mexicano vai conseguir controlar o caos que ele mesmo, sob pressão, ajudou a criar?